dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17 até o versículo 40. Faremos a leitura de forma responsiva com a igreja. Então, nós vamos ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 17 a 40. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do postes ídolo que come da mesa de Jezabel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-os; se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo-os em pedaço, o põem sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei um outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome.
Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus. Amados irmãos, nós estamos com alegria retomando as nossas atividades da igreja neste, podemos dizer que é o segundo domingo, mas é a primeira oportunidade que nós temos como culto da noite. E no culto da noite, essa oportunidade também de celebrar a mesa do Senhor. Nós temos a oportunidade de fazer parte deste culto em que Deus prepara todos nós para caminhar segundo a vontade e a direção do nosso Deus. Mas o texto lido nesta noite nos traz um grande confronto da igreja do Senhor com o mundo das trevas. Em outras palavras, a igreja tem um grande confronto com o império das trevas. Amados irmãos, quando mais caminha a trajetória da nossa vida cristã, mais nós aproximamos do Senhor. Mas quando nós aproximamos da volta do Senhor Jesus, da vinda gloriosa de Cristo, nós nos deparamos também com as grandes lutas e batalhas que enfrentaremos na vida do povo de Deus, da igreja do Senhor. Nós vamos enfrentar, irmãos, momentos que, de fato, nos trará tristeza ao nosso coração, de ver pessoas, muitas vezes, que corriam conosco, caminhavam conosco, mas que, ao decorrer da história da sua vida, chegam a negar o nome do Senhor. Esse texto, antes de trazer esse confronto de Elias com o povo de Deus, o povo de Israel e também os 850 profetas falsos ali, sob o comando de Acabe e sua esposa Jezabel, é bom lembrar, irmãos, que nós temos um episódio anterior. Israel vivia sempre na desobediência à palavra de Deus. Então, no capítulo 17, Elias, então, como profeta de Deus, faz uma sentença que dura 3 anos e 6 meses, sem chover, sem orvalho, sem nada. Baal é conhecido como o Deus, para o povo estranho, que era o Deus do orvalho, o Deus do chuvisco. Então, Elias mostra para aquele povo de Deus e para Acabe, o rei, que distanciou da palavra de Deus, de que não haveria chuva durante algum período. O Tiago, mais no capítulo 5, ele revela lá no versículo 17 que foi 3 anos e 6 meses que ficou sem chover sobre ali aquela região. Então,
o passar dos dias, dos meses, o que foi acontecendo? Foram secando as fontes, os rios, e foi faltando água. E nós sabemos, irmão, que quando falta determinada coisa, falta muita coisa em volta daquelas coisas. É como nos nossos dias, se deixar de chover, por exemplo, um período longo, aí nos campos, na lavoura, vai faltar na nossa mesa, às vezes, determinados alimentos, porque não teve chuva naquele determinado lugar. Então, nós não vamos ter a determinada fruta ou determinados legumes por causa que não houve chuva naquela região. E quando tem, você não compra porque vira ouro, né? Fica difícil de comprar. Agora, pensa num período longo, sem chuva, sem água, as coisas acabando. Mas o que estava no coração de Acabe não era a preocupação da fome, da miséria, das dificuldades que o povo de Israel estava enfrentando. O que ele preocupava era com o seu palácio. Ele se preocupava só com os seus animais. Ele se preocupava com as coisas da corte. Pouco importava a multidão. Pouco importava o Israel de Deus nas suas crises, nas suas dificuldades, nas suas lutas do seu dia a dia. Tanto é que em um dado momento, no capítulo 19, aqui, ou 18, que nós lemos, ele chama o seu mordomo, por sinal temente a Deus, Obadias, a quem guardou por um bom tempo, durante um bom período, servindo com pão e água, o que ele podia fazer para não ser morto sob a mão de Jezabel, sem profeta. Ele guardava em lugares escondido, para que ele não fosse visto pela corte, senão seriam mortos. Chama Obadias e diz assim: vamos procurar algum lugar que tenha água, porque eu preciso alimentar os meus animais. Versículo 5, no capítulo 18, sai Acabe com Obadias. Um dado momento, eles se separam. E fala: você vai para um lugar e eu vou para um outro lugar. E quem encontrar água primeiro, então, nós vamos buscar para alimentar os nossos animais. Não estou preocupado com o povo. Essa é uma realidade também, que também não está distante de nós. Muitas vezes nós assumimos determinado posto elevado e nós não somos preocupados com a classe social, o povo, a nação. Nós estamos preocupados com o nosso grupo, da sociabilidade, vamos dizer assim, menos a preocupação do povo, da nação. Apenas número, apenas número. E às vezes essa situação marca profundamente a igreja de Cristo, como marcou Israel de Deus. Como é que marcou Israel de Deus? Por que Israel chegou a esse ponto? Porque os versículos anteriores mostram que Israel deixou de guardar os seus mandamentos, a sua palavra. O que nós temos presenciado, irmãos, nos dias de hoje. Muitas pessoas que você conhece, que está muito próximo de você, do seu trabalho, diz: eu fui da igreja, eu era cristã. Quer dizer, então nunca foi crente. Nunca foi. Porque o verdadeiro eleito de Deus, ele se entristece, ele se abate diante das circunstâncias, das dificuldades, ele vê as coisas acontecendo, ele clama por uma restauração da sua vida. Mas aquela ideia assim: eu fui, eu era, eu pertencia, quer dizer, então nunca passou por essa experiência verdadeira com Cristo. Ou então, de uma forma, como o texto nos revela também, numa podridão de pecado voltado ao Deus desse século. Foi assim que Israel fez. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que Deus separou, um povo que Deus tirou da servidão para dar liberdade, para dar oportunidade de cultuar e bendizer o nome do Senhor. Esse povo agora vira as costas para Deus. Então as consequências vêm. As consequências vêm. Não sei quais são as consequências que nós receberemos no decorrer deste ano. Eu quero alertar a igreja, irmãos, alertar o meu coração, o seu coração, para que nós apeguemos a palavra de Deus, firmamos aos mandamentos de Deus, para que nos momentos difíceis nem você nem eu negamos a Cristo Jesus. Mas estamos dispostos a viver por Cristo e, se for preciso, morrer por Cristo Jesus. Então o texto mostra, meu irmão, que há um confronto. E sempre haverá
esse confronto entre a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, com Deus desse século. Não faltará. Vai ser isso com a sua vida individual, com a sua vida conjugal, com a sua família e, por que não, com a igreja de Deus. Aconteceu aqui. Acabe, ao assumir o reinado do seu pai era um homem perverso, muito perverso, e quando morreu, seu filho Acabe assume o posto e vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Não procura trazer a nação e ele aos princípios da palavra de Deus. Vai fazer coisa errada. E para ainda piorar a situação, ele casa com uma mulher do povo dos fenícios, um povo pagão, embora muito bem sucedido economicamente, mas pagão, que adora um deus chamado Baal, Jezabel. E Jezabel torna-se uma mulher furiosa, inimiga dos cristãos. Não é isso que hoje nós estamos ouvindo hoje? Nós estamos ouvindo aí nas mídias sociais, as pessoas levantando e muitas vezes colocando mensagens curtas, dizendo assim: nós vamos agora enfrentar os cristãos, agora nós vamos mostrar quem somos nós. E eu fico pensando, e quando chegar esse tempo? Qual é a sua fé? Qual será a minha? Qual será a nossa fé diante desse contexto? Haverá vitória do povo de Deus? Ou haverá insegurança, incerteza de que o Deus que nós estamos servindo já não é mais o Deus vivo e verdadeiro? Israel, aos poucos, foi o quê? Se afastando de Deus, se afastando, ao ponto que Deus, então, levanta o profeta no seu devido tempo, já para chamar agora a atenção para um grande confronto. Obadias está procurando água, nos versículos anteriores, e lá encontra com Elias. Ele fica apavorado, porque Elias vai e diz assim: Obadias, volta e diz a Acabe que eu vou falar com ele. Obadias diz: não, vou fazer isso não. Se eu disser que eu encontrei você, encontrei o profeta, e ele vai dizer: onde é que está? Ele está aqui, ou tal lugar. E aí vem o soldado, não acha você, eles vão me matar. Não vou fazer isso. Diga a Acabe que eu vou encontrar com ele para um grande confronto. Diga a ele que eu estarei perante ele para um grande desafio. E assim Obadias volta. E aí há esse confronto, este encontro aqui. Então vem o Acabe dizendo a seguinte palavra para Elias: És tu o perturbador de Israel? Quem está dizendo é Acabe. Elias, você tem perseguido, tem perturbado Israel. É assim que as trevas fazem. É assim que o mundo sem Deus diz: a igreja é um empecilho. Há 3 coisas importantes que precisam acabar para que o mundo tome conta de uma forma que nós estamos ouvindo, falando por aí, que é o comunismo. Nós precisamos acabar com a igreja, precisamos acabar com a família. Nós temos que destruir família. Nós temos que destruir igreja. São elementos que perturbam, que atrapalham o bom andamento dos nossos projetos. É isso que em outras nações tem feito. Quantos templos vazios, quantas igrejas que não se reúnem, não se congregam mais, porque não há mais portas abertas para a adoração ao verdadeiro Deus. Qual é o Deus dessas nações? É o Deus do Estado. É o que o Estado determina. É o Estado que coloca isto. No ano 2003, aqui no Brasil, uma determinada pessoa assinou um decreto. E o decreto é que a igreja não era mais uma instituição com vontade própria, mas que agora ela passaria a ser uma associação. E tinha um prazo de 1 ano para validar o projeto assinado pela presidência. Foi um ano difícil para a igreja. As igrejas evangélicas levantaram os seus advogados, promotores, juízes, de todos os lados, concílios,
pronunciando diante da Câmara Federal, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, que essas coisas não podiam acontecer. Ferir os princípios da igreja, o Estado separado, nada que possa interferir ao ponto da direção dizer que agora a igreja ela não pode mais trabalhar dentro do contexto da palavra de Deus, mas como uma associação. E como uma associação você decide se você quer ser sócio dessa igreja ou daquela igreja. O tempo estava terminando, mas com a graça de Deus o Senhor levantou o tribunal, levantou o Senado, a Câmara, e a lei deixou de existir. Ela foi validada. Mas a todo instante, irmãos, a igreja é confrontada. A igreja é chamada para um grande confronto. Nesse texto nos traz alguns aspectos que nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor. Dentro dessa narrativa, desses acontecimentos, que não pode ser diferente também nos dias de hoje. E nos leva então a pensar na seguinte expressão: quem é o seu Deus verdadeiro? Foi aqui que Elias disse a Israel: ó povo de Deus, ó povo de Jacó, ó povo de Abraão, de Isaque e Jacó. Os três patriarcas da igreja. Elias chama a atenção àquele povo para um despertamento. Aqui já havia divisão das tribos de Israel. Eram 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Mas Elias tem o cuidado de descrever que ele não estava preocupado apenas com o Israel ou da região do norte, mas ele vai citar, em dado momento do texto, as 12 tribos de Israel, a quem Deus levantou e deu o nome de Israel, para chamar de que nós somos uma igreja que tem um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor, é tempo de clamar, é tempo de orar. Olha para a sua casa, olha para a sua parentela, olha para os dias difíceis que aproxima cada um de nós. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permite as portas abertas do nosso templo. Permite que você tenha um convívio da sua família, da minha família. Ainda nós temos o privilégio de apontar para aquele, ele é meu filho, aquela é minha filha. Nós temos esse privilégio ainda. Fico pensando quando isso faltar. Quando você não puder ter sob a sua custódia os seus filhos, porque pertence ao Estado, pertence à nação. Acontece em outros países? Pode ser que aconteça aqui também. Elias então chama para o confronto, para um grande debate. Nesse debate nós vamos encontrar alguns aspectos que chamam a atenção para nós. E o primeiro debate que vem aqui é que Elias faz esta proposta. Diz a Acabe: olha, vamos acabar de uma vez para sempre isso? Eu me coloco à disposição de você. Nego o Deus vivo e verdadeiro para adorar o Deus de Baal. Mas nós vamos fazer um confronto então. E o confronto é este. Você prepara os seus profetas, vamos fazer o holocausto lá, vamos colocar os novilhos, você tem a manhã toda, o tempo todo para lutar, para esbravejar, para dizer o que quiser com o seu Deus. E se pegar fogo ao altar, sem atirar fogo, esse é o Deus vivo e verdadeiro, e eu vou adorar. E farei minha parte à tarde. E assim fez o confronto. E nós conhecemos a história. E a história é que mostra que Deus levantou o profeta diante de 850 profetas. 400 profetas falsos, e pertencia a Jezabel, e os outros 450 profetas de Baal. E o confronto foi grande, porque eles fizeram de tudo, manifestaram de todas as formas. O texto diz que eles chegaram a retalhar o seu corpo para mostrar
o despertamento desse Deus que Elias chegou a zombar e chegou a ser cínico. Olha, ele deve estar viajando, ele deve estar ocupado, ele está distante, clama, grita, para que acorde esse profeta, para esse Deus, para que ele venha atender esse holocausto. Mas nada aconteceu. Terminou o prazo, terminou as coisas. E agora vem então o desafio do profeta Elias com o povo. E aqui que eu quero destacar 3 pontos com os irmãos. A primeira coisa que Deus exige é a restauração do altar da igreja, que é o seu coração, que é o meu coração. Elias simplesmente não foi lá e já colocou o novilho sobre aquele altar todo danificado. Mandou reparar todo o altar. Mandou deixar tudo em ordem para poder manifestar o poder e a glória de Deus. Irmãos, Deus só pode trabalhar comigo e com você e fazer da minha vida e da sua vida uma grande bênção neste ano, não importando os confrontos que teremos, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Senão vai haver fracasso na sua vida, vai haver fracasso no seu lar, vai haver derrota na igreja do Senhor, porque nós não estamos na dependência plena do nosso Deus. Paulo, em dado momento, na sua epístola, no capítulo 5 de Efésios, ele diz assim, olha, para que haja vitória no povo de Deus, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sejamos tomados, irmãos, de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que o nosso coração inflamado possa trabalhar dentro dos confrontos que poderá vir dia a dia na nossa vida cristã. As trevas diariamente vão ser opositores à sua vida, à minha vida, se nós declararmos que somos verdadeiros cristãos, que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo do amor, ele vai dizer algo muito interessante para nós na sua epístola, na sua primeira carta. Ele diz assim, olha, não desespere, o que está dentro de você é maior que está fora de você. Não importa a força, não importa as milícias do inimigo, mas o que está dentro de você é maior do que o mundo inteiro. Nós precisamos crer nesse Deus, irmãos, que tem controle de todas as coisas e que tem a sua igreja, a menina dos seus olhos, em suas mãos. Isso não impede de disciplinar a igreja. Isso não impede de chamar a nós para uma restauração verdadeira com Deus da verdade. Israel precisava ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso, irmãos, na trajetória da nossa semana que temos pela frente. O que vai acontecer com você amanhã? O que vai acontecer com você na terça-feira? O que é que vai acontecer conosco nessa semana? Não sabemos. Mas pode vir algo difícil para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. E como nós responderemos diante dos desafios que serão colocados diante de nós? O nosso coração precisa estar restaurado diante de Deus. Nós precisamos estar prontos, não só para pregar, mas viver aquilo que nós pregamos, a palavra de Deus. Por isso, o verso de número 30 diz aqui, então Elias disse ao todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou, e o profeta disse ao povo, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que é que está em ruína na nossa vida ou na nossa caminhada da vida cristã? O confronto vem, mas eu preciso estar com a minha vida restaurada diante do Senhor. Mas uma segunda coisa importante para a trajetória da vida da igreja, que o texto nos revela aqui no verso 31 e 32. Diz assim, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear
2 medidas de sementes. Esse texto mostra que Elias está chamando a atenção a Israel, não apenas para aquelas 10 tribos, mas está chamando a atenção que Deus chamou foi as 12 tribos de Israel. E ele toma 12 grandes pedras para formar um altar para fazer o holocausto. E diz, aqui está a 12 tribos de Israel, a quem ele termina dizendo assim: Israel será o teu nome. Deus está chamando essa igreja também para esta unidade. Deus não chama A, ou B, ou C, mas está chamando a igreja para, na preservação desta unidade do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados, irmãos, para divisão, nós não fomos chamados para contenda, nós não fomos chamados para partidarismo, nós não fomos chamados para negar a este ou aquele ou o nome do Senhor, mas nós somos chamados, irmãos, para preservar essa unidade do corpo, a quem o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala da unidade orgânica da igreja de Cristo, a importância de cada membro no corpo de Cristo. Tem as suas dificuldades, tem as suas enfermidades, física ou espiritual, mas nada impede, irmão, dessa igreja caminhar na sua ideia de preservar essa unidade que foi dada pelo Senhor Jesus. Quando nós participamos da mesa do Senhor, ele chama a igreja para esta comunhão. Ele não chama a igreja para divisão, não chama a igreja para participar da mesa com o intuito de fazer divisão, mas nós somos um em Cristo Jesus. Portanto, nós somos úteis no corpo de Cristo, todos nós. Temos as nossas fraquezas, nossas limitações, mas o Senhor nos chama para sermos bênção na vida dos nossos queridos irmãos. Quantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas não são motivos para a nossa desunião. Não é motivo, irmãos, para nós sairmos por aí metralhando, destruindo vidas, destruindo famílias. Porque Deus nos chamou para o seu reino, para a sua glória. E o confronto e a nossa guerra não é com os irmãos, é com o mundo das trevas. Deus nos chamou para nós guerrear entre nós. Não fomos chamados aqui para levantar contendas entre os irmãos, mas nós fomos chamados para estarmos preparados para os confrontos que teremos no dia a dia desse mundo do império das trevas. Em terceiro momento, o texto nos leva, no versículo 33 a 40, a seguinte frase: destrói todas as obras do império das trevas. Destrói todas as obras do império das trevas. Acabe está ali desesperado. Viu que os seus profetas fizeram de tudo e não resolveu nada. Agora chegou a vez de Elias. Elias restaura o altar. Elias diz a Israel quem está ali. Não é ele, mas o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo da escravidão, o Deus Todo-Poderoso. É o que Deus faz comigo ou com você. Quem é que nos regenerou? Quem é que nos salvou? O Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, aquele que dirige a nossa vida, do qual nós fazemos parte desse corpo de Cristo Jesus. E agora vem e diz: eu mostrarei quem é o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. Elias não precisou de ajudante, Elias não precisou de socorro, Elias não precisou de mais alguém, não foi apenas ele. Mas está dizendo diante da multidão de Israel quem é o nosso Deus. E ele também não fez nenhum clamor desesperador para dizer assim: Senhor, não fique dormindo aí não. Não, apenas ele diz assim: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaque e de Jacó. Hoje, sabido que Tu és o Deus de Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra
fiz todas essas coisas. Segundo a tua palavra, segundo a sua direção, chamei Acabe para este confronto. E ele diz: responde-me, Senhor, responde, para que este povo saiba que tu, Senhor, é o Deus que a ti fizesse retroceder o coração deles. E aí nós conhecemos a história. O fogo tomou conta daquele holocausto. Sem tocar fogo, o altar cheio de água, mas tudo pegou fogo pelo poder de Deus. Irmãos, na grande guerra espiritual, se eu e você estivermos firmes na palavra do Senhor, Ele pode nos dar vitória. Ele pode nos dar vitória. Por que eu estou dizendo que Ele pode dar vitória? Porque o Senhor pode também tirar a nossa vida. É os planos dEle. Diante do confronto, Ele pode tirar. Ele pode dizer assim: não, você me pertence. Você não morreu em vão, porque eu vou te chamar. Mas a vida sua vai fazer diferença na história da igreja. Não foi assim com a vida de Estevão, o mártir do cristianismo? Tinha acabado de ser eleito diácono da igreja, acabado de ser escolhido para ser um dos diáconos daquela igreja, da primeira junta diaconal, e ele estava ali todo feliz. De repente, o que acontece com Estevão? Começa as pessoas persegui-lo, apedrejá-lo até a morte. Mas ele não se contendeu contra aquela multidão, pediu perdão, pediu misericórdia para aquele povo que se levantou contra ele, tirando a sua própria vida. Mas a vida dele trouxe um despertamento na obra missionária, ao ponto que ele, que era um dos inimigos da cruz de Cristo, Saulo, tornou-se o maior apóstolo dos gentios, pregando a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem como dirigir a sua história. Vamos pensar nos amigos de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, quando levanta, o rei diz assim: por que vocês não dobraram o joelho? Por que vocês não fizeram isso? Responde os amigos de Daniel ao rei: olha, fique sabendo, rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós morreremos. Mas nós não dobraremos o joelho sobre esta estátua, ou sobre aquilo que foi promulgado. Irmãos, a pergunta é: eu estou preparado para esta resposta? Você está preparado para esta resposta? Se no dia de amanhã nós formos confrontados, o confronto da igreja está aí diante de nós. E para nós termos vitória sobre vitória, e a vitória vem realmente de Deus, nós precisamos entender, a todo instante, há um confronto entre a luz e as trevas. Sempre haverá. Não pense que isso vai acontecer esporadicamente. A todo instante, o inimigo quer, de uma forma ou outra, impedir que você seja um vitorioso ou uma vitoriosa. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Irmãos, que preparemos a nossa trajetória deste ano. Vamos continuar pregando, vamos anunciar o evangelho da graça do Senhor. Aproveite o tempo que Deus concede a nós, aproveite a liberdade que nós temos ainda de cultuar o nome do Senhor. Vamos aproveitar, irmãos. Não sabemos o que vai acontecer, estamos diante de uma panela de pressão terrível no Brasil. Não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa nós precisamos estar certo: somos do Senhor, independente de qualquer circunstância que venha acontecer conosco. Que Deus nos fortalece, que Deus nos dê a nós a alegria de pertencer a Cristo da melhor forma possível, com a liberdade de cultuar o nome do Senhor. Mas se isso não acontecer de uma forma ou outra, que o Senhor nos sustenta, para que nós não neguemos o nome do Senhor. Depois de caminhar tantos anos na igreja, depois de tantos anos militando na obra do Senhor, na hora que Ele vai exigir da minha pessoa, de você, o inimigo, nós vamos negar o nome do Senhor. Não façamos isso, mas que o Senhor nos nutre a nossa alma, para nós respondermos à razão da nossa fé, a confirmação de que Deus tem para cada um de nós.
O apóstolo Paulo, ele vai citar um texto que gostaria de concluir, lendo em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz as seguintes palavras. Romanos 8, 18. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelado em nós. Irmãos, o sofrimento pode vir, pode tirar as nossas vidas, mas nós somos do Senhor. E a glória do Senhor nos alcançará e seremos glorificados com o Senhor na eternidade. Que Deus assim nos abençoe.